Bom, então, o que a gente viu semana passada no livro de Ezequiel? Nós vimos que a partir do capítulo 40 desse livro, Ezequiel teve uma visão e foi mostrado a ele um templo e um contexto. E como a gente leu o capítulo 47, a gente viu que o contexto da visão era quando Jesus já estava aqui na Terra, governando e reinando. A gente viu a terra sendo repartida em herança para o povo de Deus. Então a gente viu algo que não aconteceu ainda, algo profético, né? E aí eu voltei, porque a gente viu o 47, então voltei até o capítulo 40 para vocês verem o contexto que era uma visão. Então, do 40 ao 48 é sobre Jesus já reinando aqui na terra e como vai ser todas as coisas, tá? Agora, se a gente voltar nesses capítulos, a gente vai ver, por exemplo, o 39, a gente vai ver a queda de Gog e o grande sacrifício do Senhor, a ceia do Senhor, que está sendo descrita também lá em Apocalipse, no contexto da volta de Jesus, que fala que vai ter a guerra do Armagedon, a guerra de Gog e Magog, né? Aqui, Ezequiel detalha e amplia isso para nós, em visões. E então, olha só o que Deus faz. Deus usa um profeta numa época que Jesus nem tinha vindo ainda como homem, nem tinha vindo a primeira vez, para revelar a segunda vez, entendeu? Então, veja só como é difícil interpretar o que os livros proféticos dizem, mas nós somos muito privilegiados, porque nós estamos no final dessa história. E se a gente pegar contexto histórico e Bíblia, tudo se encaixa. Tudo fica coerente e a gente consegue entender tudo o que está acontecendo agora. Então, no capítulo 39, vai narrar isso. No capítulo 38, vai vir uma profecia contra Gog, contra essas nações que se levantam para atacar Israel. Depois, no mesmo capítulo 38, fala que esse Gog invadirá Israel. E isso está perfeitamente alinhado com o que a gente viu em Zacarias 14, quando diz que antes da volta de Jesus, o que vai acontecer? As nações vão invadir Israel, mais propriamente dito, a cidade de Jerusalém. A gente já leu isso, né? Hoje não, eu vou voltar mais um pouquinho para depois a gente avançar. Eu tô só querendo mostrar para vocês e despertar em vocês como que o profeta ele teve uma visão cronológica certinha dos acontecimentos. Eu tô voltando. Que a gente ouve tanto tal de Gog e Magog, né? Sim. Exatamente, a gente não sabe exatamente o que é. Mas a gente vai estudar isso aqui junto. É uma coisa bem aprofundada que eu tô trazendo para vocês. É a cronologia. Nunca é demais a gente falar dessa cronologia, né? Aí a gente vai para o capítulo 37. E no capítulo 37, o profeta Ezequiel, ele teve a visão de um vale de ossos secos. E não só ele teve a visão de ossos secos, que é morte, mas ele teve a visão da reunião entre Judá e Israel. Ou seja, olha como isso é maluco. Quando Israel foi dividido em dois reinos, depois do reinado de Salomão, ficou Israel do Norte e Israel do Sul, foi dividido em dois nomes também. Um nome foi Judá, Reino de Judá.
que ficou 2 tribos, Judá e Benjamim, e alguns levitas. No Judá. No Judá. E o outro nome ficou Reino de Israel, porque foram as 10 tribos, as outras 10 tribos. Só que esse Reino de Israel, essas 10 tribos que ficaram lá mais para cima, no Reino do Norte, foi invadida primeiro pelos inimigos e houve uma dispersão para as nações primeiro do que Judá, certo? Historicamente eu tô falando. Então, se você for olhar o Israel de Deus, você vai se deparar com uma divisão. Você vai se deparar com Judá e com a casa de Israel, entendeu? Norte e sul. Essa casa de Israel, que se dispersou primeiro para todas as nações, se misturou com os gentios da terra, com com os estrangeiros. E se perdeu. E quem que é esse Israel? Ninguém sabe. Tá tudo misturado, entende? Só que no mesma visão, no mesmo contexto que Ezequiel teve a visão do vale de ossos secos, ele teve a visão da reunião desse povo todo, que na verdade a gente pode chamar de um povo só, o povo de Deus. Mas o sul também se dispersou? Sim, depois. Posteriormente na história. Primeiro foi o norte, porque o norte estava mais próximo do ataque, né? Isso. Né? Tá? Não foi ao lado de Israel que ficou com 2 tribos só? O lado de Israel, não, o lado de Judá. A cidade de Jerusalém ficou com Judá, Benjamim e alguns levitas. E Samaria ficou com as 10 tribos lá, que tá ao norte. 12, né? São 12, tá? Por isso que os judeus não se dão com os samaritanos. Não se dava. Não se dava. Bem colocado. Certo? Então, aí, isso no capítulo 37. Agora, no capítulo 36, o que Deus vai mostrar? Antes dessa ressurreição e dessa reunião do povo que está separado entre as nações. Ele vai falar sobre a restauração de Israel. Por que Israel tem que ser restaurado? Para a volta do Senhor, né? Para a volta do Senhor, porque Israel vai estar devastado. Você só restaura uma coisa que estragou. Então, eu tô fazendo, tá difícil, eu sei que tá difícil, mas vai clarear. Eu tô fazendo um regresso nas visões. Agora a gente vai começar daqui para frente, vai entrar na cronologia e vai ficar perfeito. Como é? E vai casar com toda a revelação de Apocalipse. Então, eu quero começar com o Ezequiel 36, na verdade. Por quê? Porque esse capítulo vai falar exatamente sobre a guerra que está acontecendo em Israel hoje. Isso aqui vai evoluir para os outros capítulos, entendeu? Então vai ficar interessante isso, certo? Então eu vou fazer a leitura do Ezequiel capítulo 36. Profecia aos montes de Israel. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito. E também os eternos lugares altos são nossa herança. Portanto, profetiza e dize para quem? Para esses inimigos, né? Assim diz o Senhor, Deus, visto que vos assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados, para que fosseis possessão do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo, portanto, ouvi, ó monte de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas.
que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Vocês entenderam o que está falando aqui? O Senhor está dirigindo uma palavra e o contexto aqui é porque Israel se tornou um escárnio diante das nações em volta. E as nações em volta estavam falando para Israel o quê? Bem feito. Essa herança não é de vocês, é nossa. Nós vamos tomar a sua terra. Vai casando. Quem que está em volta de Israel? Não são esses que estão querendo engolir? Tudo ali em volta, Irã, todos ali. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente, não há dúvida, no fogo do meu zelo, do meu cuidado, falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Edom é um povo, são os edomitas. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros e às correntes e aos vales. Assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Então, Deus está falando, eu vou falar por causa do cuidado que eu tenho com vocês, diante de todas as nações, porque vocês estão levando a vergonha das nações, vocês estão sendo humilhados. Israel vai ser humilhado nessa guerra, gente. Eles vão invadir Jerusalém, a gente já sabe. Ele está falando para o povo de Israel. O povo de Israel. Está falando aqui na minha Bíblia, está falando sobre vós o opróbrio dos gentios. Dos gentios. Gentios são povos estrangeiros. Né? Portanto, assim diz o Senhor Deus, levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas. Leve a sua vergonha sobre si mesmo. Então, quem jurou? Foi homem que jurou? Foi Deus. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzirei os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Quem vai chegar lá? Montes de Israel. Quem será que está prestes a ir para Israel em meio à guerra? O que Deus vai fazer? A gente não leu lá na semana passada a repartição da terra em herança? Quem está recebendo essa herança? Não é a igreja espalhada por todas as nações? O Israel de Deus? Somos nós. Olha o que ele tá falando. Voltando. Mas vocês, lê na sua tradução que é mais fácil que a minha. É 8, né? É. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o que estão prestes a vir. Tem gente que vai morar lá. Ninguém vai derrubar Israel. A terra não, a guerra, eles vão perder. Os inimigos vão querer tomar, mas não vão conseguir, porque nós vamos herdar aquela terra. Deus está falando que os montes de Israel ainda produzirão seus ramos, porque tem gente para chegar lá, certo? Porque eis que eu estou convosco. Eu estou com vocês, Israel. Voltar-me-ei para vós outros e sereis lavrados e semeados. Eu vou continuar trabalhando em vocês. Certo? Multiplicarei sobre homens, sobre vós, a toda a casa de Israel, sim, toda. As cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos.
Falosei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel. Eles vos possuirão, e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis. Assim diz o Senhor Deus, visto que te dizem, tu és terra que devora os homens e é terra que desfilha o seu povo, por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei jamais que ouças a vergonha dos gentios, não mais levarás sobre ti a vergonha dos povos, e nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. Porque tudo será alterado. Como que Deus vai fazer com que Israel pare de fazer o próprio povo deles errar? Através das leis que serão estabelecidas ali. O governo vai mudar, as leis vão mudar, vai ter Jesus vai estar ali. Porque se deixar na mão de Israel, continua. Não, isso é no ato, calma. É na volta de Cristo. Aqui está contando que isso é uma profecia aos montes de Israel. Então, isso aqui está contando, que vai ter a guerra, Israel vai ser envergonhado, vai ser devastado e vai precisar ser reedificado. E Deus está prometendo que vai reedificar e que vai transformar a sorte desse lugar. É isso que a gente leu aqui em outras palavras. Deus vai transformar a sorte deles. Certo? Como que Deus vai transformar? Mudando tudo, mudando todas as leis, o governo e tudo mais, certo? Agora, continua a palavra. Veio a mim, versículo 16, veio a mim, Ezequiel, né? A palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando os da casa de Israel, lembra das 10 tribos? Habitavam na sua terra, ali no norte de Israel, eles a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Certo? Então, olha o que o povo de Israel fez contra Deus, né? Pecaram. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra. Ou seja, como que eles contaminaram a terra? Eles eram homicidas. Eles matavam. Eles eram assassinos. Derramaram sangue sobre a terra. E por causa dos seus... mais uma coisa, mais um pecado. Por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Idolatria. Serviam outros deuses ali. O que é que o Senhor fez? Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos. Eu os julguei. Então, quando Deus permitiu a perseguição do norte, lá das 10 tribos da casa de Israel, foi por causa do pecado deles. Deus permitiu que eles fossem perseguidos e Deus permitiu a dispersão. Porque o que Deus estava fazendo com eles? Estava julgando eles. Entendeu? Por isso que você fala, mas eles foram levados às nações, mas eles não tinham culpa, porque eram povo de Deus. Entendeu? Eles tinham culpa sim, porque se eles fossem inculpáveis, a mão do Senhor estaria protegendo eles. Mas Deus desamparou. Deus permitiu. Eles matavam, sei de que forma que por que eles matavam tanto? Eu não sei. Porque eles eram idólatras. Não sei. Não tinham Deus, né? Não, Pode- de matar, idolatrar. sim, Pode mas de ser que matar. na idolatria deles eles pudessem sacrificar até pessoas para os deuses da época. Pode ser isso também. Entendeu?
Moloque Satanismo. era um deus que exigia sacrifício de criança. E muitos israelitas sacrificaram seus filhos pequenos a Moloque. Nós assistimos agora a máscara. Então, É uma religião. é uma religião, entendeu? Então, é complicado, a gente não sabe muito bem, mas o pecado mais pesado deles foi o derramamento de sangue e idolatria, outros ídolos, outros deuses, certo? Aí, então, por isso que foram espalhados. Aí, olha o que eles fizeram. Deus continua narrando a história. Então, eu sempre falo, toda a história tem 3 lados. O meu, o seu e o de Deus. Quem está contando a história da dispersão aqui é Deus. Ele está contando o lado dele, o que ele viu, o que ele julga. Então, ele diz assim, no versículo 20... Em chegando às nações, para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois desse povo, se dizia, são estes o povo do Senhor? Porém, tiveram que sair da terra dele. Quer dizer, né? Eles acabaram envergonhando o nome do Pai, né? Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize Ezequiel, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Deus vai fazer isso por amor de nós? Por que Deus faz isso? Por causa do nome, por causa da honra dele. Olha isso, né? Então, e como que ele vai fazer isso? Agora vem a parte mais interessante. Então, aspergirei água pura sobre vocês. Eu vou lavar vocês. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha o que Deus faz. É tudo Ele que faz em nós. Ah, peraí, mas isso daqui, quando ele fala isso, é agora ou é lá? É lá e agora, né? É em Cristo. Para Ele trazer as pessoas para a terra dele e mostrar que ele é o Senhor que não desampara Israel, porque tem uma aliança. Com quem ele tem uma aliança, gente? Ele tem uma aliança com Abraão, que foi quem creu. O pai de Israel. Ele tem uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E por amor do nome deles, ele não abandona a descendência. Os patriarcas. Ele não falou na lei que ele faria misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam ele? Sim. E o que ele está fazendo salvando a gente que não merece? Ele está tendo misericórdia de nós. Olha que é uma promessa. Vocês estão entendendo o que é a palavra de Deus quando sai? E ele vai dar um coração de carne. Para que a gente consiga, porque nós somos rebeldes. Somos coração de pedra. Para que a gente consiga, sim, pela fé e pelo perdão, porque quando ele nos lava com essa água, é o perdão que Jesus nos deu. Purifica, né?
Ele nos Verdade. purificou pelo que Jesus fez. Então, quando a gente crê, nós somos limpos, vem o Espírito Santo dentro de nós e nós podemos, então, participar da promessa que foi feita a Abraão. Nossa, que lindo, né? Entendeu? Entendeu? Já na época do juízo, lá dá raiva do povo de Deus, não dá? Não dá. Por isso que é legal a gente ler, para a gente entender que não é porque é o povo de Deus que é um povo bonzinho, que pode fazer o que quer. Não. Olha como a coisa é mais... Você vê aquela época do juízo, o povo caía no pecado, Deus levantava um juiz, aí perdoava. Aí ele estava perdoado, caía em pecado de novo. Aí levantava outro juiz. E assim foi a época dos juízes inteira. Exatamente. E quando caía em pecado, Deus tirava a proteção. Aí vinham os Tirava a proteção filisteus, e o povo... acabava com o povo. Aí eles se arrependiam, porque estava tudo acabado, passando fome, sofrendo. Aí Deus tinha misericórdia, se levantava um juiz que tirava do pecado. A hora que eles estavam na bênção, voltava a pecar. Voltava em pecado. O juiz e Deus passava de novo. Então, versículo 28 desse texto. Então, depois que ele dá esse coração novo, ele coloca o Espírito Santo dentro das pessoas, ele vai trazendo a conclusão da história. Ele fala: habitareis, vocês vão morar na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Eu farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais a vergonha da fome entre as nações. Porque passar fome, um povo de Deus que passa fome é um povo humilhado. Se você serve a Deus, você passa fome, você está humilhado. Tem alguma coisa errada com você. Porque o Deus, ele é El Shaddai, ele é o provedor, né? Então, vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vocês, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta. Vocês vão plantar em terra deserta, porque a bênção vai estar ali. Em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, por causa da guerra, gente, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas agora. Então, por causa disso que o Senhor faz, que é a volta de Jesus, lógico, né? As nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto eu permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim, as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão então que eu sou o Senhor. Então, até aqui, essa palavra foi dirigida no contexto que a gente está vivendo agora, gente. Então, peraí, se na hora que destruir Já tá no. Já tá no... Jerusalém, a gente já pode Pode esperar. preparar a malinha
E ir para Quando Jerusalém. invadirem, né, Israel? Quando invadirem, Pode ser a gente também. vai ver. Sabe essas imagens que a gente está vendo de Gaza, que tá Porque até tudo em agora, ruínas? É. Aquela região vai ficar assim, deserta, assolada e destruída, até chegar na cidade de Jerusalém. Eles vão invadir a cidade. Eu até anotei aqui, eu não vou ler tudo que eu anotei, porque a gente já leu 1000 vezes esses textos, que está em Zacarias 14, de 1 a 9. Ali fala exatamente que Jerusalém será invadida. E que quando eles levarem metade da cidade para o cativeiro, Israel está humilhado. O poder bélico de guerra de Israel falhou. Quando Salomão morreu, eu não lembro se era Roboão ou Jeroboão, que era filho dele. Roboão. Um era Jeroboão foi seu rei, era o servo. um era o servo e o outro era filho. Isso, o Quando Roboão. Salomão morreu, Roboão começou ficou uma com briga Judá. entre o pessoal lá, que uns queriam Roboão como rei e outros queriam Jeroboão, o outro que não era, filho. Foi aí que aconteceu a divisão. Porque eles foram falar com o filho do Salomão, falou para ele, ó, você precisa dar uma aliviada nessas leis aí, que nem seu pai fazia. E ele falou que não, ele ia seguir as leis como o pai dele vinha seguindo. Então, eles dividiram as tribos nessa briga aí. E o filho ficou E o com a parte de Judá. Jeroboão entrou com a idolatria. Ele ficou, Entendeu? a parte de Judá, A idolatria. O servo. a parte de Judá Então, mas ficou o com a servo capital que ficou com o Jerusalém. norte, Foi, Samaria. que A ficou parte com de o Judá norte, ficou com Jerusalém e o templo de Salomão ficou com Judá. Que Então, é a parte dos judeus, eles tinham onde adorar a Deus, eles tinham o templo. isso. E o outro lado de Israel, Ficou com eles Samaria como ficou capital. Samaria como a capital, e eles não tinham templo. Aí o rei deles, que era o servo lá, ele Jeroboão. fez eu acho que eram uns bezerros de ouro, umas estátuas de ouro lá, e dividiu nas cidades lá para eles adorarem aquele lá. E ele falava que aquele rei lá de ouro, que tirou eles do deserto, e começaram a adorar esses reis. Né? Dessa forma, esse foi exatamente isso. E aí, começou a contaminação, só que com esse Jeroboão são as 10 tribos. Por isso que Jesus, quando encontra com a mulher samaritana no poço, tem aquela conversa. A samaritana fala, nosso povo fala que a gente deve adorar nos montes, e vocês, judeus, falam que é só no templo. Então, onde que a gente deve adorar? E aí Jesus falou, Deus é espírito, e está procurando os seus verdadeiros adoradores, que são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Entendeu? E aí vem a hora, e já chegou, que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Ele explica isso, então faz todo sentido, né? Então, o Ezequiel capítulo 36 mostra para nós o contexto que nós estamos vivendo hoje e o que vai acontecer com a gente que está vivo. Só que a gente já leu também que na ocasião da volta de Jesus, ela não vai ser só para quem está vivo. E a ressurreição dos mortos? Cadê? Cadê a visão? Tá aqui no 37, o vale de ossos secos. E é muito importante a gente ler isso, por quê? Porque a base da nossa fé cristã, gente, é a ressurreição dos mortos. E tem muito cristão que não acredita em ressurreição. E é mais capaz de acreditar em reencarnação do que em ressurreição. Mistura as fés, mistura as estações por falta de conhecimento da palavra. Né? Bom, o que eu anotei aqui? Então, sobre essa parte, alguém tem alguma dúvida ainda? Eu não tenho dúvida não, que nós estamos no final mesmo. Entendeu? Porque a coisa está tão nítida. Gente. Muito no final. Então, vocês entenderam? Deu para entender, Alice? Então, o que eu anotei?
amplia e conta os detalhes dessa última guerra contra a terra de Israel. Essa é a última guerra. Não vai ter outra. Conta que Jesus volta e que vai restaurar a terra de Israel, que foi devastada por essa última guerra. É o contexto do milênio aqui, do reinado de Cristo, né? Quando ele volta, ele já vai começando restaurando todas as coisas junto com o povo que vai ser levado para lá. Lembrem do alimento e do remédio daquela árvore que tinha lá na visão do templo. Lembra da visão do templo? Que Ezequiel continuou tendo visão. Ele teve a visão do terceiro templo, que a gente viu semana passada. Lá naquele terceiro templo não saía o rio de água viva e não tinha árvores que brotavam? Sim. E aquele com novos frutos que serviam como alimento e as folhas serviam de remédio. Não faz todo sentido de restauração, De restauração, cura? tudo, né? É isso que está contando aqui. Deus revela o porquê, o motivo pelo qual deixou acontecer a guerra contra Israel. Tanto a guerra final, quanto todas as outras guerras que culminaram na dispersão do povo para todas as nações da terra. Qual que é o motivo? O pecado deles. Contaminaram os seus caminhos, derramaram sangue e adoraram ídolos. Deus revela o seu plano de salvação e aqui nós podemos ver que é Ele quem opera tudo em nós. É Ele que purifica, é Ele que limpa, a ponto de trocar o nosso coração, a ponto da gente olhar para nós mesmos e ter nojo das nossas próprias imundícias, dos nossos pecados. Eu já tive essa sensação. E já perguntei muito para Deus, por que você não apaga essa memória minha? Que eu não quero lembrar do que eu fiz. Mas ele me disse, você tem que saber de onde você veio. A resposta é, não, você vai saber de onde eu te tirei. Você saiu dali. É o seu testemunho. Eu te limpei. Porque se eu não te limpasse, se eu não te resgatasse, você estava sujo naquela lama lá que você lembra. Então, o Senhor não vai apagar a nossa memória, porque Ele opera tudo em nós. O desfecho é a volta para a terra de origem, sendo como que uma tomada de posse da herança. Só tem herança quem é filho. Revela a restauração da terra de Israel e dos filhos. Então, quem é que vai voltar para aquela terra? Os filhos. Nós, por isso que eu perguntei, e o resto da terra? Se vai todo mundo para lá? Os filhos que têm herança, Márcio. Os filhos vão ter herança. Os que restarem na terra são chamados de nações restantes. Jesus e os filhos, a igreja, vai governar sobre as nações. Tá. Então o planeta Terra vai continuar o mesmo. Brasil, Parará, Mesma coisa. Não vai acabar nos pedaços. E toda a população mundial não vai se concentrar em um só lugar. A gente vai continuar aqui, só vai ser julgado. A gente vai ter acesso a Israel. Nós vamos tudo para Israel como filhos. Lá a gente vai receber a nossa herança, a nossa terra ali. Nós vamos ser estabelecido ali, a nossa casa. Mas de repente, Jesus pode virar para a mamãe e falar assim: olha, você vai ser a prefeita de Rincão. Pega a mala e voa para lá. Entendeu? Só que eu vou estar. Vocês têm que lembrar. Eu acredito mais ou menos nisso aí, sabe? É isso. Só que nós vamos estar. A gente tem que lembrar que nós estaremos com os nossos corpos transformados. Porque nós somos a igreja. Aí quem vai ter o coração de carne? Vai ter o corpo transformado. Acabou a limitação humana. Mas ele fala que lá não fala da árvore que vai ter remédio? Para quem ficou. Para quem ficou. Para quem não está transformado. Para quem não fez como é que chama? O arrebatamento. Né? Para quem não se converteu a Cristo. Sim. Vamos imaginar que você... Exatamente. Vamos imaginar que desse grupo, nós estamos falando essas coisas aqui. Vamos imaginar que
A Marcinha não crê em Jesus. Ela não crê e ainda não soltou do pecado. Vamos imaginar isso. Você tá assim, na dúvida, com o pé lá, outro cá, no grupo, beleza. Eu creio, sou lavada, remida, batizada e tô esperando Jesus. Quando ele volta, ele me arrebata e me leva para lá. Só que meu corpo não fica mais humano. Sim, Ele é entendi. transformado num piscar de olhos. Mas o seu, aqui em Rincão, continua humano e você sobrevive à volta. Você é uma sobrevivente, você sobreviveu às guerras, você sobreviveu a tudo que vai acontecer na volta de Jesus. Você mora aqui, a sua casa é ali, tudo certinho. Então, você continua, você está no reino, mas não como uma filha de Deus. Você está como uma Uma pessoa. pessoa que vai aprender, né? E que depois, pode né? sim se converter. Se você E aí você, quem foi, vai por ter exemplo, uma você missão. vai lá, Amanda, agora você vai ser a prefeita de Rincão, Aí chega vai aqui ensinar e muda a lei. Como que eu vou fazer o povo seguir a Deus na carne? Mudando lei. E vai ter que cumprir. Porque se não cumprir, vai ser punido. Vai governar com cetro de ferro. Ó, mãe, se um dia você for prefeito, não é pra mandar todo mundo ler a Bíblia 2 vezes por semana, Eu acredito que eu, como mulher, não vou ter esse cargo. Vai ter algum varão aqui de Rincão, não vai? Vai ter alguém aqui para se candidatar? Estudando já. Eu vou falar, você vai fazer isso e fala, amor, me manda de volta pra terra. Então, nós vamos abrir lá em Zacarias 14. Vamos ampliar isso. aqui eu de novo. Zacarias, quanto? Zacarias 14. Bom, 14 de 1 em diante. Ó, vou ler e nós vamos ver como que tem coerência tudo que nós falamos no contexto. Diz: eis que vem o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor com D maiúsculo só pode ser a volta de Jesus. Certo? Em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Esse daí deve ser o povo judeu-cristão, né? É o povo que está lá. É o povo que está lá. Ou não convertido. Versículo 3. Convertido. Então, quando acontecer isso, é imediatamente, certo? O que vai acontecer? Quem vai sair? Senhor. Sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. É nesse dia que Jesus levanta do trono e desce. Já pelejou na batalha? Qual o dia da batalha? Como já pelejou no dia da batalha. Qual dia, será? Não sei. Será que é batalha espiritual? Ah, Jesus já pelejou muito por Israel, né, Cássia? Na Guerra dos 6 Dias mesmo tem milagres que são relatados. Agora mesmo, atuais. Israel já era para ter sido engolido naquele dia lá, naquela Guerra dos 6 Dias, né? Deus já pelejou muito por Israel, né? Lembra Josué, quando encontrou com Jesus? Uhum. Você é dos nossos inimigos ou é dos nossos? Ele falou, tira a sandália do pé que o lugar que você está é santo. É quem que era aquele lá? Era Jesus. Eu vim guerrear. Entende? Bom, naquele dia, quando Jesus desce, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Olha, um lugar físico, gente, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O monte, É o mesmo lugar que ele chorou? o mesmo lugar que ele foi preso. O Monte das Oliveiras, Marcinha, será fendido pelo meio, porque ele vai descer ali. Imagina o pé, a força desse Jesus glorioso. Quem vai descer é Jesus ou Deus? Jesus é Deus. Não, mas tem um e tem outro. É ele que vem. Ele é
o executor. Jesus é quem executa tudo. Então ele desce como rei, né? Ele é o homem que está no céu. Esse monte vai ser fendido para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugirei, como vocês fugiram do terremoto nos dias de Uzias, o rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então ele não vai vir sozinho. Não vai vir sozinho por quê, Silvinha? Porque lá em 2 Tessalonicenses, a gente leu que quando Jesus está voltando com as nuvens, a igreja está subindo para se encontrar com ele nas nuvens, que é o arrebatamento. E essa igreja com Jesus nas nuvens e com os ressuscitados vão descer com ele aqui no Monte das Oliveiras. Nós vamos tudo para lá. Vocês estão preparados para voar, gente? Eu tô. Vixe. Você já pensou em voar? Meu sonho é conhecer Jerusalém, vai ser só depois de morte. Ô, Kátia, você já pensou em encostar um anjão de 3 metros e falar, sobe aí, Kátia, vamos? Ai, Jesus! Será que é verdade que eu estou vendo você? Ah, eu posso ir mesmo? Tem certeza? Tem certeza? Mas não Entenderam? me manda de prefeito de Rincão, não. Nossa, pelo amor de Deus. Ai, chegou lá, Jesus vai falar, quem é da família servidora? Deus me livre, Senhor. Faz isso. Escuta. Não faz isso, Senhor. Bom, então, entenderam o que vai acontecer aqui? Agora, respondendo a sua pergunta. Então, vocês viram que Jesus vai descer ali com os santos, todos os santos com ele? Quem são os santos? Os santos anjos e a igreja, tá? Aí, volta no capítulo 12 de Zacarias, está narrado o seguinte, olha. Doze. Tá narrado assim, olha. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então, você não existia antes de nascer, não, viu? Quando Deus colocou você na barriga da sua mãe, ele já soprou o espírito ali dentro. Ele derramou o fôlego de vida ali mesmo, no ato da concepção, né? Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Olha a Terceira Guerra Mundial. Naquele dia, diz o Senhor, como que ele vai pelejar, né? Ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia eu colocarei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda e a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, lembra? Para quê? Para quê? Por que Deus vai fazer isso? Para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Ele está honrando Davi aqui. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém.
E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um filho unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Você imagina esses judeus encurralados em Jerusalém, o domo de ferro falhou, é bomba, é que é maluco, as mulheres forçadas, o cara entra na tua casa, pega teus filhos, pega tua esposa, perdeu a guerra, vai ser tudo devastado, acabou para Israel. Aí ele olha para cima e vê Jesus voltando. Com as marcas, o corpo transpassado, com a igreja. para mostrar que é ele mesmo. É que tá ele. voltando. É ele. Esse povo vai chorar amargamente porque eles negam que Jesus tá é o aqui. Messias. O pecado maior acho que é esse. Entendeu? Esse é o contexto. Sim. Agora, E foram através deles que entregaram Jesus, né? Aos romanos, né? Foi. E para concluir esse tempo do fim, mais um texto que amplia e faz coerência para a gente encerrar é Daniel. Daniel, o último capítulo, fala do tempo do fim. Quer ver? Onde está Daniel? Vamos achar aqui um pouco para trás, perto de Ezequiel. Daniel, capítulo 12. No capítulo 11, do verso 40 para frente, tá falando dessa guerra, tá? Que tá falando, ó, no tempo do fim, aí vai falar da guerra que vai acontecer ali. Aí, no versículo 45, fala: armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, que é Jerusalém, gente, é o Monte Sião. Mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Aí vem o capítulo 12. Nesse tempo que acontece essa guerra, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Daniel, né? Quem que é o povo de Daniel? Judá. Daniel era judeu. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, não tem grande tribulação, não tem anticristo, que tenha um tempo de angústia na terra, qual nunca houve desde que tinha nação. É isso que nós vamos viver. Tempos angustiosos, é a angústia de Jacó. Entendeu? Mas é nesse tempo, e o anjo Miguel vai se levantar para defender também Israel, ele é um anjo de guerra. Porque essa guerra é espiritual, né, gente? É primeiro espiritual e depois natural e física. E aí vai acontecer a salvação, tanto do povo de Israel, que vai crer nessa hora, que vai ver, que vai chorar, que vai arrepender, que vai ser purificado, lavado pelo arrependimento, porque vai ser derramado o espírito de graça sobre eles, que é um favor imerecido. Entendeu? Olha como tudo se encaixa. E aí vai vir o fim, entenderam? Então é isso. E aí na semana que vem a gente vai ver a visão sobre a ressurreição, que é coisa linda também. E mais um pouco do desfecho dessa promessa, dessa história que nós estamos vivendo agora. Gente, isso é muito atual. Agora, a gente não pode esquecer o porquê que eles foram abandonados por Deus. Porque o pecado de idolatria na lei traz maldição até a 4ª geração. Presta atenção, olha o ciclo. É um ciclo que não se quebra.
Então, nunca é sem causa. Maldição sem causa não encontra pouso. Eu penso que dessa história a gente tem que entender o seguinte: a gente precisa ter bem estabelecido na nossa mente o que é bênção e o que é maldição. Porque Deus é um Deus da bênção. E se a gente está vivendo algum tipo de maldição, tem alguma coisa errada com a gente, entendeu? O raciocínio é esse. Aonde está a brecha? Aonde está a legalidade? Por quê? Nunca é. O problema nunca está com Deus, o problema sempre está com a gente.